Salve, salve! Sejam todos bem-vindos à aula 1.3 do curso de Agente de Logística Reversa, a disciplina Logística Reversa. Hoje nós vamos falar da Escola do Desenvolvimento Sustentável. Eu sou o professor Alex Nina, administrador, geólogo, especialista, mestre e doutorando em desenvolvimento sustentável. A Escola do Desenvolvimento Sustentável é uma resposta às críticas levantadas pela escola pós-desenvolvimentista, que nós vimos na aula anterior. Existem atualmente vários conceitos de desenvolvimento sustentável, é um termo inclusive controverso do ponto de vista científico, político. Porém, o primeiro conceito ele foi dado em 1987, no chamado relatório de Brundtland. 3 anos antes, o mundo inteiro, no meio de toda aquela discussão sobre desenvolvimento e meio ambiente, que a gente falou bastante na aula de pós-desenvolvimentismo, o mundo resolveu montar um comitê para estudar essas relações, e esse comitê foi liderado pela primeira-ministra da Noruega, a senhora Gro Brundtland. 3 anos depois, eles publicaram um relatório conhecido como relatório de Brundtland, e foi a primeira vez que apareceu o termo desenvolvimento sustentável. Então, foi no seio da ONU que apareceu. E o conceito de desenvolvimento sustentável aquele que satisfaz as necessidades presentes, das gerações presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Então, o conflito-chave do desenvolvimento sustentável é esse: geração atual versus gerações futuras. A ideia é que nós, até que ponto nós, no nosso padrão de vida consumista e com o uso dos recursos naturais, não estamos comprometendo as gerações futuras de gozarem de um bem-estar e do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Percebam, aqui a questão ambiental ela vai ser humanizada, particularmente com as gerações futuras. E a gente está falando de pessoas do futuro, aqui está a foto de crianças, mas se inclui pessoas que ainda nem nasceram, nossos netos e bisnetos, enfim, tataranetos. E só que acontece o seguinte, que o que a gente faz hoje vai impactar na vida dessas pessoas. E se vocês pararem para pensar, essas pessoas não têm representatividade política. Menores de 18 anos já não votam, e imagine quem ainda nem está vivo. Então, como é que há uma simetria aí, né? As pessoas que estão decidindo não são somente elas que vão sofrer as consequências. E aí é o caráter humano que vai nos fazer pensar nessas pessoas que não estão sendo privada da tomada de decisão quanto ao nosso hábito de consumo, mas que vão sofrer consequência. Por um lado, a gente que está aqui, a preocupação com o futuro, com as futuras gerações, ela vai se somar a outras preocupações. Por isso que não é um conflito, na prática, tão fácil de resolver. Você pode falar assim, é bonito, desenvolvimento sustentável, lindinho, mas na prática, imagina, você já tem problema com boleto, com dívida, com relacionamento, problema de saúde, e ainda mais, e ter mais uma preocupação que é com o equilíbrio ambiental, com a geração futura. Então, isso na prática é difícil de você operacionalizar, embora a gente operacionalizar, a gente vai falar mais um pouco sobre isso, como operacionalizar, mas a ideia-chave é essa. Esse conflito aqui, geração atual, geração futura, e você precisa equilibrar aí as necessidades de ambas. A preocupação principal é com as pessoas do futuro, portanto, é antropocêntrico, sendo alvo de críticas de correntes biocêntricas. Isso que eu estou falando, eu quero deixar bem claro que não é consensual entre todos os pesquisadores de desenvolvimento sustentável, é a opinião do Alex e Santiago Nino. Então, minha opinião porque que eu só não vou dizer que é dessa forma e deixar isso de qualquer jeito, porque existem muitos pesquisadores que pensam diferente, e não é problema nenhum você pensar diferente no meio
científico, né? Não sei se é o primeiro contato de vocês com a ciência, mas é muito comum vocês terem essa divergência de opinião e a ciência evolui através disso. O mais importante é que eu entre no tema polêmico, eu digo por que eu penso assim, e claro, você aluno, você não é obrigado a concordar comigo, na verdade você está aqui assistindo essa disciplina, como as outras, vai criar a sua própria opinião sobre um tema tão importante quanto a sustentabilidade. Então, existe essa ideia do ego, que é a ideia do ser humano no topo da cadeia aqui, dos animais, ou seja, o ser humano está acima dos animais, e a ideia do eco que seria a ideia de que o ser humano é apenas mais um animal. Então, outras pessoas podem dizer que a sustentabilidade tem um posicionamento aqui, mas eu vejo mais esse posicionamento como das correntes que a gente viu na aula anterior, a economia ecológica, até certo ponto o ecomarxismo, ou algo até mais radical nesse sentido. E por que para minha visão, é antropocêntrico? Justamente por conta desse foco aqui, olha, nas pessoas, mesmo que seja do futuro. E não quer dizer que o desenvolvimento sustentável desconsidera completamente os outros seres vivos, mas admite sim sua importância. Só que ela existe em função de algum serviço ecossistêmico prestado ao homem. Então, toda a importância dos seres vivos, dos outros seres vivos, ela vem de alguma necessidade humana. Vamos pegar o exemplo das árvores e da floresta de modo geral. Todo mundo sabe que a floresta ela retém CO2 e emite oxigênio, que é o ar que nós respiramos, é essencial para a nossa respiração. Então, a importância das árvores ela está aí, em manter o ar equilibrado para que nós possamos respirar. Outros animais têm uma importância de alimentação, né? A lagosta, aí, a carne bovina, o boi, né? A carne, fornecendo da carne, enfim, o porco, o frango, a galinha, o peixe. E, claro, existem também animais que têm importância emocional para a gente, são os pets. Aí sim, quer dizer que também são importantes do ponto de vista da sustentabilidade, porque existem pessoas que têm apego emocional ao cachorro, ao gato, ao coelho. Então, não é aquela ideia de negar completamente qualquer tipo de relação. Na verdade, todo tipo de relação que proporciona bem-estar para o ser humano, ela é bem vista. Então, se os outros animais estão proporcionando esse bem-estar, esse equilíbrio ecológico, a sustentabilidade vai abraçar essa causa sim, tá bom? Outros seres vivos, nem tanto. A gente mostrou lá os animais que todo mundo, de certa forma, gosta, né? Então não tem nada contra. Mas e quando a gente fala da vespa asiática, que é uma vespa grande, que aí causa prejuízo para vários agricultores, inclusive já matou pessoas com seu veneno, do mosquito da dengue, também inúmeras vítimas ao longo aí da história do Brasil e de outros países, e do coronavírus. No atual momento a gente vive numa pandemia desse vírus, e aí já foram aí, só no Brasil, mais de 80 mil mortes, quase 90 mil, no mundo também, milhares de mortes. E aí como é que fica, né? Será que vale a pena defender esses seres vivos? Será que a sustentabilidade vai olhar com bons olhos para esses seres vivos? Não, porque a ameaça que eles ameaçam as gerações futuras, as gerações atuais. A gente pode até dizer que uma ameaça que vai ser assim para toda a humanidade, mas sim parte significativa da humanidade está ameaçada, claro, né? Inclusive já teve os impactos. Então tem corrente mais radical do biocentrismo que diz que o homem, por exemplo, é tão importante ou deve se ver, não tem direito de dizimar o mosquito da dengue. Imagina, né? O que seria isso? Ir ao pé da letra dessa corrente aqui ecocêntrica. O discurso ele é muito bonitinho, eu sei que de fato quando a gente pensa aqui nesses animais, aqui no urso polar, mas a gente tem que raciocinar também nesses outros animais aqui, né?
E imagina se aparecesse um Godzilla. E aí, ó, como é que ia ficar o discurso de você defender qualquer animal? Calma, eu sei que existem pessoas que pensam diferente, e isso é natural. Você, aluno, você tem total direito de pensar diferente. Eu quero deixar bem claro isso aqui, tá bom? Seria uma ideia muito inocente, fantasiosa, achar que o homem vai dar a mesma importância a si próprio em relação aos outros animais, tá bom? E aí, outra crítica é preservar a natureza simplesmente por preservar, da ação antrópica, também é questionável. Então, você tem um livro do Dieckx que é muito interessante para quem for para essa área ambiental, fazer talvez um curso de engenharia ambiental, ou, enfim, for estudar isso de forma mais aprofundada, que é o mito moderno da natureza intocada. Então, você tinha antes aquela ideia de preservar a natureza por conta que ela tem que preservar, enfim, sem questionamento do porquê fazer isso. Então, por essa visão antropocênica, as questões ambientais são, em última instância, questões sociais. Então, nesse livro, ele mostrou que algumas medidas de política públicas que retiraram populações, grupos tradicionais que moravam em certas áreas, que viraram áreas de preservação permanente, ou seja, ninguém poderia morar, essa população foi retirada de lá. E aí aconteceu um desequilíbrio ecológico, porque a ecologia que estava naquela região, as espécies, as plantas, já estavam considerando o homem como uma parte do sistema. Na hora que o homem saiu, o sistema entrou em colapso, teve várias consequências negativas. Mas, então, a natureza ela tem, em última instância, uma função social. Por isso, hoje se fala cada vez mais em questão socioambiental, porque preservar a natureza, em última instância, é preservar o próprio homem aqui, as gerações futuras, tá bom? Então, esse tema ele se torna cada vez mais relevante para o desenvolvimento sustentável. Então, gerou uma confusão, porque desenvolvimento sustentável não tinha só um conceito. No início dos anos de 1990, haviam mais de 70 definições de desenvolvimento sustentável, levantadas aqui por esse estudo. Então, algumas das definições, um princípio, uma política opcional que visa manter o nível aceitável de crescimento per capita, crescimento econômico per capita, sem a depreciação das reservas dos recursos naturais, o TURN. Uma rede de produtividade da biomassa, balanço positivo de massa, por unidade diária, unidade de tempo, mantida por décadas e séculos, então um foco mais biológico aqui. Cada uma dessas definições receberia uma série de interpretações com diversas críticas. Então, olha o que esse autor falou. Algo criativamente ambíguo, intuitivamente atrativo, mas conceitualmente fraco. Esse outro cientista, o Radcliffe, como uma mãe, um deus, é difícil não aprovar ele. Ao mesmo tempo, a ideia de desenvolvimento sustentável é frágil e com contradições. Eu só quero ressaltar aqui o seguinte, voltar um pouco nesse conceito. Quando a gente fala em satisfazer a necessidade das gerações presentes, o que está na entrelinhas, a gente tem que ler isso aqui contextualizando, lá na década de 80, a discussão ambiental, a crítica pós-desenvolvimentista é manter o crescimento econômico como indicador importante de desenvolvimento. É isso que a sustentabilidade vai defender. Agora, ela não vai dizer que é o único indicador. Nesse ponto que ela vai se diferenciar da escola neoclássica, porque ela vai dizer que existem outros indicadores também. Então, pensar em desenvolvimento não é só pensar em economia, você tem que pensar no mínimo em 3 variáveis ou 3 eixos, que é o social, o ecológico e o econômico. E aí surge o conceito operacional de desenvolvimento sustentável. Você tinha vários conceitos aqui, olha, e críticas. Como é que a gente vai colocar isso na prática? Ou seja, num governo, numa empresa. A gente tem que pensar sempre nas 3 dimensões. As 3 dimensões mínimas. Foi criado em 1994 por um consultor empresarial. Então, esse conceito operacional ele nasce no seio das empresas, né, do setor empresarial. Aqui por John Elkington, que é esse autor aqui, ele escreveu vários livros, entre um deles, o Carimbais com Garfo e Faca, que discute muito esse conceito. Na literatura inglesa é conhecido como triple bottom line, né, os 3 eixos de base.
social, econômico e ecológico. E aí, a partir desses eixos derivam os chamados capitais. O capital econômico são as casas, os bens materiais, né, automóveis, computadores, cartão de crédito e o dinheiro propriamente dito. Então, você tem aí a noção do que é o capital econômico. Eu acredito que vocês não gostam muito, né? Quem é que gosta disso? Eu acho que vocês querem abrir mão disso aí e preferem deixar de lado, né? Imagina. Claro que seria um mundo muito também fantasioso na minha visão, né? Achar que isso aqui não é importante. Mas, claro, isso não é a única coisa importante. O capital social, você vai tratar da cooperação entre as pessoas, dos direitos humanos, das conquistas, você se formar, seja de qualquer curso, inclusive aqui no curso de logística reversa, de agente de logística reversa, tem aí algo que é muito mais do que você possibilitar uma ascensão na sua carreira, que é uma conquista pessoal. O capital humano, o conhecimento, né? O conhecimento vale mais do que dinheiro. Isso, para mim, com certeza, acho que para a maioria das pessoas, não sei. Mas, e o bem-estar também, você se sentir bem, tá dentro aí do capital social e isso não só focado numa pessoa, mas na coletividade. Você tem um bem-estar para toda a sociedade, uma sociedade vivendo em harmonia. E o capital ambiental, aí entra lá os recursos naturais, a questão da biodiversidade, dos recursos minerais, né, os recursos renováveis, os recursos não renováveis, aqui o petróleo, que é os recursos minerais, enfim, o DNA, o genoma, tudo isso está dentro do capital ambiental. Tá bom? Você tem 7 dimensões aí que são essas 7 dimensões. O Elkinson, ele colocou 3 dimensões, mas outros autores eles foram colocando mais, eles consideram que a sustentabilidade tem mais. Inclusive que é o Schutter, considera que tem 7. O IBGE considera que tem 4 nas publicações dele, que é Indicadores de Desenvolvimento Sustentável para o Brasil. As 4 do IBGE são social, econômico, ecológico e institucional. Então, o Schutter, ele considera, social, ecobiológica, que seria ecológica, e econômica são as 3 básicas. Mas, além dessas, ele considera a cultural, a política, a territorial e a autenticidade do ser humano. Então, você tem vários aí adaptações desse conceito operacional, mas, para fins, na próxima aula, a gente vai falar mais sobre isso, a gente vai tratar com essas que são as básicas, tá? Em todos os autores, em todos os que a gente chama na literatura de arcabouço teórico, sempre vão estar essas 3, tá? Outras podem entrar ou não. Então, essa é a ideia básica. E aqui um quadro para sintetizar o que a gente falamos até aqui de desenvolvimento. Se você está vendo o celular, talvez esteja muito pequeno, eu aconselho você a buscar na apostila, ou mesmo você pode ir lá colocar no fórum de discussão para disponibilizar essa imagem, mas ela tem na apostila, você vai poder ver ampliada aí no computador ou de outra forma, enfim, mas dá para acompanhar também aí, depois você aumenta a tela do celular vendo na apostila. Mas eu vou acompanhar aqui, eu vou falar aqui e vocês acompanham, tá? A escola sustentável, como falei, ela não nega a importância do PIB para o desenvolvimento, embora reconheça a necessidade de incorporação de outras variáveis. Aí está o pulo do gato, principalmente a social e ambiental, mas podem entrar outras, mas essas são as 2 básicas. Então, olha lá como foi esse processo. Aqui é um esquema dessas escolas do desenvolvimento. Elas têm a origem, o termo desenvolvimento tem origem lá no progresso humanista, falamos na primeira aula, século XIX, né? Preconizava a ciência, a razão, enfim. Quando chegou na segunda metade do século XX, pós Segunda Guerra Mundial, já surgiu ali a escola neoclássica, que ela dizia que o desenvolvimento era sinônimo de crescimento da economia, ou seja, do produto interno bruto, ou sua variância PIB per capita. Bastaria você crescer esse produto interno bruto que você ia desenvolver. Aí, como cresceu o PIB? Aí tinham várias teorias, né? Desenvolvimentista, o Estado intervindo forte, linearidade, copiando os outros países, enfim. Mas todos eles preconizavam o PIB como sinônimo de desenvolvimento. Aí surgiu, lá na década de 60, a escola pós-desenvolvimentista, uma série de publicações, tem uma publicação que
é a da Raquel Carson, que é Primavera Silenciosa, para quem for aí se aprofundar nas discussões ambientais também, um dos principais livros, que é de 68, mas principalmente com o livro do Limite para o Crescimento, que nós falamos na aula passada, que é de 72, entre outras críticas, não foram só críticas ambientais, tá bom? Mas a gente falou de 4 críticas também na aula passada, mas tiveram várias críticas ao PIB, ao indicador PIB, e ao desenvolvimento, dentro dessa escola chamada pós-desenvolvimentista. E aí, a partir dessas críticas, vai haver uma reformulação da escola neoclássica. A reformulação da escola neoclássica vai levar à sustentabilidade fraca. E a reformulação do desenvolvimento em si vai levar à sustentabilidade forte. São 2 correntes da chamada escola sustentável que nós falamos nessa aula, que ela considera que o PIB é uma condição para o desenvolvimento, não é sinônimo, é condição. Na próxima aula nós vamos falar especificamente da sustentabilidade fraca e sustentabilidade forte. Por fim aqui, olha, escola neoclássica, desenvolvimento igual a crescimento do PIB. Escola pós-desenvolvimentista, desenvolvimento igual a outras variáveis, ambiental, social, entropia, como fala a teoria da economia ecológica. E a escola sustentável, ela vai dizer que desenvolvimento é igual a crescimento do PIB mais outras variáveis. Vocês estão vendo? Então, ela amplia aqui o que é a escola neoclássica. Na verdade, ela é quase como uma interseção das 2 escolas, tá bom? Isso aqui tá, acho, bem didático para vocês entenderem o que é a base dessas escolas. Então, toda essa discussão é para a gente chegar mais tarde, em outras unidades, na relação entre sustentabilidade e logística reversa. Então, aqui são as principais referências dessa aula. Essa aqui é a minha própria dissertação de mestrado, em que eu discuto essa questão do desenvolvimento aplicada ao caso das inundações na Amazônia, particularmente da inundação de 2009. Tem um livro também de desenvolvimento aqui, que eu já falei na primeira aula, na Introdução às Teorias do Desenvolvimento. Então é isso, tchau, até a próxima.